Seja bem-vindo ao mundo espiritual de hoje. Então vamos lá, o dia que realmente eu larguei a bruxaria. Então, gente, pra quem não sabe, eu já fui bruxo, ou aprendiz de bruxo, ou sei lá o que eu era, mas alguma coisa eu era. E eu lembro bem que eu tinha mania de estudar um homem chamado São Cipriano. Era livros ocultos, livros sérios, caríssimos para aquela época, e eu roubava esses livros em lojas para ter entendimento sobre aquilo. Lembro bem que eu lia tanto, ficava tão fissurado que eu não fazia nada além daquilo. Eu fiquei meio maluco, meio paranoico, e eu comecei a ter sentido e ver coisas que até antes eu não via. Por exemplo, eu estava dormindo e escutava o som de miado de gato. Quando você abria a janela, cara, tinha uns 10, 15 gatos só na minha janela. Por aí, 10, 15 gatos na minha janela, coisa absurda, miando ali, meia-noite, 1 da manhã. Teve uma vez que eu tava dormindo e tinha 3 gatos rodeando a minha cama. Tudo trancado, mas tinha 3 gatos rodeando a minha cama. E eu falava assim, que coisa maluca. E eu tava gostando daquilo, eu achava que aquilo ali era incrível. Não tinha nem noção do que eu tava me metendo. Eu escutava a voz, conversava com aquilo que falava comigo. Até notas na escola eles me davam a cola para me acertar nas matérias, eu acertava. Era algo que estava bem inflamado dentro de mim, eu estava caindo dentro para aquilo ali, tentando descobrir os rituais, o conceito daquilo tudo. Eu queria buscar ser o cara daquilo ali. Então o que aconteceu? Lembro muito bem, no dia que eu decidi ir na igreja, porque eu fui convencido pela minha prima. Ela falou, vambora, Leandro, vambora, tu vai gostar. E eu fui na igreja, passei muito mal, eu tive ânsia de vômito, eu tava literalmente passando muito mal, mas eu insisti, voltei para dentro do culto. Eu gostei dos louvores que estava tocando e eu passava mal, mas eu queria permanecer ali. Quando eu voltei para casa, as coisas ficaram bem diferentes. Na época a cama era uma beliche, né? Eu dormia embaixo, minha irmã dormia em cima, aquelas câmeras antigas de madeira, sabe? Eu comecei a tomar uns tapas na cabeça. Do nada eu olhava, não tinha ninguém, eu tomava uns tapas na cabeça. E eu ficava meio assustado. Passou consequentemente todos os dias passando por isso. Um tapa na cabeça, a porta abrindo, um grito, o jarro quebrar na mão da minha mãe, os copos se mexendo na cozinha. Cara, eu fiquei desesperado. Aquela voz que eu escutava, eu passei a não escutar porque eu senti que estava desagradando alguém. E eu lembro bem que teve um dia, quando eu falei assim, eu vou na igreja de novo, que era numa quarta-feira. Eu tinha ido no domingo, eu fui. Eu não passei mal naquele dia, mas nesse dia eu lembro que eu estava meio sonolento, já era mais 3 e pouco, e minha mãe chorando, falando assim, Leandro, vem ver tua irmã, Leandro, vem ver sua irmã, Leandro, levanta da cama. Minha irmã dormia na parte de cima. Cara, quando eu levantei, quando eu olhei, minha irmã estava toda torta de cima da cama, batendo a cabeça na parede, pá, pá, pá. E eu fiquei desesperado com isso, eu fiquei muito desesperado com isso. Eu não sabia o que fazer. Eu lembro quando ela voltou normal, ela só falou assim, eu vi um homem, ele me sufocava, minha irmã tinha 4 anos de idade. Cara, naquela hora eu peguei todos os livros que eu tinha, todos, vela vermelha, tudo que eu tinha, joguei tudo fora, tirei tudo da minha casa, tirei tudo daquele exato momento, joguei fora da minha vida, tirei da minha vida por completo. E decidi que realmente eu ia ter um contato maior com Deus. Eu não ia mais aceitar viver daquele jeito. O medo não saiu de mim, porque toda vez que eu chegava em casa, eu falava assim, eu ensinei minha irmã a orar, vamos orar comigo. Uma vez o ventilador do teto caiu no chão na hora que eu falei a palavra orar. Tudo acontecia, a gente escutava os barulhos, a gente sentia que tinha alguma coisa em volta. Eu não sabia como perder esse medo, mas a minha oração maior era, Senhor, me tira esse medo, me ensina a não ter medo, eu não quero ter mais medo, eu preciso não ter mais medo. E eu lembro que eu orava até um dia, teve um domingo, que eu orei tanto nisso, que eu senti meu corpo todo suado, eu tava suando, mas quando eu passei a mão no rosto, eu cheirei. Quando eu cheirei, tinha um cheiro forte de azeite, sabe? Aquele cheiro de azeitona forte. E eu falava com o cara da portaria, assim, né? O diácono, assim, pô, o que é isso? Porque eu tô sentindo um cheiro de azeite. Ele, rapaz, tu tá sendo batizado com o Espírito Santo. Deus tá falando contigo. E eu fiquei tão quente, fiquei tão fervoroso que acabou o culto, eu fui direto pra casa, nem falei com ninguém. E quando eu fui deitar, meu cachorro, ele latiu o canto do guarda-roupa, aquele canto super escuro, sabe? Aqueles cantos de filme de terror, canto super escuro. Ele começou a latir para aquilo ali, minha irmã ficou com medo e Deus falou assim comigo, Leandro, levanta, estenda sua mão. Foi desse jeito mesmo que ele falou, estenda sua mão e repreende em nome de Jesus. Eu lembro que eu levantei minhas mãos, eu olhei, eu estava tão fervoroso naquele dia, e eu repreendi, está repreendido em nome de Jesus. Quando eu falei essa frase, gente, incrível que pareça, quando eu acabei de falar essa frase, o Bob
correu para a cozinha. Ele correu com uma alta velocidade para a cozinha. Tipo, ele estava no quarto. Ele saiu como se fosse perseguindo alguém. Sabe como se estivesse perseguindo alguém? O Bob perseguiu alguém, cara. Ele olhou para a cozinha, a porta de entrada da casa ali, que era na cozinha mesmo, ele começou a arranhar a porta, latindo lá para fora, como se fosse alguém saiu da casa. Aquele sentimento foi tão incrível. Eu dormi na alegria tão imensa. A partir daquele dia eu parei de ter medo. Ao contrário, aí eu fiquei maluco, aí eu fiquei doidão, aí eu fiquei no grau espiritual master. Me senti o Superman da espiritualidade, porque eu comecei a entender que Deus queria me usar ali, que Deus, além de tirar meu medo, ia me usar para outras coisas, e não deu outra. Eu comecei a expulsar demônio para onde eu fosse. Eu comecei a vê-los e comecei a expulsar. Eu orava de madrugada, passei a orar 3h30 da manhã. Eu acordava e ia para a sala para orar sem medo nenhum. Eu via, eu expulsava, eu via. Porque durante um bom tempo essa perseguição foi forte em cima de mim. E eu via, expulsava. Eu comecei a ver nos outros, eu expulsava dos outros. E aí eu comecei a ter uma ligação com Deus muito grande. Naquela época eu era muito novo e não tinha maturidade para compreender que não era para sair expulsando dos outros. Não. Eu estava muito no auge da minha vida com Deus. Então eu comecei a fazer isso imaturamente. Coisas que eu jamais faria hoje. Mas em relação à minha família, em relação à minha vida, consequentemente, eu continuei fazendo e faço até hoje. Então, essa experiência eu quero deixar para você sobre isso. Se você tem medo de alguma coisa, se você tem algum medo, se você tem algum tipo de sentimento que tenha afligido a sua casa, se tua filha tem chorado muito, e você, não é bobeira de criança, não é bobeira de criança. Escute a sua filha, preste bem atenção na sua casa, são coisas seríssimas. Você tem que orar e dizer, mas estou com preguiça, eu não tenho fé, minha vida está ruim, eu estou em pecado. Cara, não pensa nisso. Foca em orar. Deus sabe quem é você. Se você pensar sempre que está em erro, pode ter certeza. Se for pensar que pelo seu erro Deus não vai te escutar, e Deus não vai escutar na verdade ninguém. Então foque aí, foque em Deus, foca em orar, pede para Deus expulsar esse demônio que tá na sua casa, na sua família, que faz tua filha chorar à toa. O próximo vídeo eu vou falar sobre isso, o que aconteceu com a Sofia quando ela tinha 2 aninhos. Surpreendente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, aperta o sininho, compartilha, faz alguma coisa, curte, mas ajuda, bota negativo se for preciso, mas fale alguma coisa, comente o que você acha sobre esse vídeo, ok? Um forte abraço, até breve.